Você já imaginou uma mulher no centro de uma disputa internacional, enfrentando um dos líderes mais polêmicos do mundo? Essa é a história de Cláudia Sheinbaum, a presidente do México, que desafiou as duras ameaças de tarifas do presidente Trump e conseguiu uma vitória diplomática surpreendente. Após meses de tensão, muitos ficaram intrigados. Por que a administração Trump recuou inesperadamente? Foi medo das promessas de retaliação do México? E, mais importante, como Cláudia se tornou a figura-chave nessa batalha? Nos últimos meses, Trump planejava impor altas tarifas sobre produtos mexicanos, justificando sua decisão como uma forma de proteger os mercados dos Estados Unidos. Para o México, que exporta mais de 80% de seus produtos para o norte, essa imposição poderia ter sido catastrófica, lançando o país em uma recessão profunda. Trump aplicava pressão, tentando vincular as tarifas à questão da imigração, enviando um claro aviso: se o México não barrar os migrantes, ele retaliaria. No entanto, nesse tumulto, surgiu Cláudia Sheinbaum, uma líder carismática e decidida, disposta a lutar pela soberania e pela dignidade de seu país. Em resposta aos ataques de Trump, Sheinbaum reafirmou que o México não se calaria. Em um discurso fervoroso diante de milhares de apoiadores no Zócalo, a praça principal da cidade do México, ela declarou que a soberania do país não estava à venda e que qualquer retaliação seria proporcional às ações de Trump. Seu apelo ao diálogo e à negociação ecoou em um momento em que muitos temiam por um colapso econômico. Mas o que exatamente aconteceu nos bastidores que fez Trump recuar? Como foram as negociações secretas que levaram a esse desfecho? Enquanto assistíamos a tensão subir, Cláudia manteve uma postura firme e diplomática. Ao invés de revidar imediatamente, optou por explorar todas as vias de diálogo. Com isso, ganhou espaço para respirar, e suas estratégias começaram a mostrar resultados. Apenas 2 dias após um telefonema crucial com Trump, uma reviravolta surpreendente, os planos de tarifas foram adiados. A euforia tomou conta das ruas do México. O que isso significa para o futuro das relações entre os dois países? A derrota do protecionismo de Trump não é apenas uma vitória para Sheinbaum, mas também para todos os mexicanos que temem que a economia do país seja utilizada como uma moeda de troca em um jogo político antipático. O que será que vem a seguir nessa relação? A história de Sheinbaum e sua ousadia podem, de fato, mudar o rumo da política internacional? Será que o México sairá mais forte dessa batalha? Enquanto a narrativa se desenrola, somos levados a questionar: a retórica agressiva sempre funcionará, ou a diplomacia pode triunfar em meio ao caos? Cláudia Sheinbaum, uma mulher poderosa, pode muito bem ser a chave para um novo capítulo nas relações entre México e Estados Unidos. O futuro promete ainda mais reviravoltas. Na última mensagem, o presidente norte-americano advertiu: se o fluxo de migrantes não parar, imporemos tarifas. Analistas viram nisso uma jogada política interna, enquanto o México sentiu o peso de um possível colapso econômico. Foi então que surgiu Cláudia Sheinbaum, trazendo esperança ao país. Mas quem é realmente Cláudia Sheinbaum? Uma figura carismática de Cidade do México, ela não aceitou a ameaça de tarifas e, ao invés de reagir com violência, propôs uma estratégia mais cautelosa. Na terça-feira, anunciou a intenção de aplicar medidas tarifárias e não tarifárias para proteger os interesses mexicanos, mas adiou ações imediatas, preferindo esgotar o caminho diplomático primeiro. Este é um momento decisivo, declarou ao seu público: não haverá capitulação. A multidão, reunida na icônica Praça Zócalo, pulsava ao som de tambores e ao cheiro de tacos recém-preparados, enquanto bandeiras tremulavam ao vento. O que mudou então? Sheinbaum afirmou que o diálogo e o respeito foram essenciais para impedir as tarifas dos Estados Unidos, colocando a soberania mexicana como prioridade absoluta. Em seu discurso, enfatizou que o México não pode ceder a decisões de potências estrangeiras e que, quando necessário, agirá imediatamente. Somos um povo valente e resiliente, ecoou sua voz, reverberando entre os prédios coloniais. Ela ainda revelou que não anunciará contramedidas, como tarifas de retaliação, até o evento dominical, mantendo a tensão em alta. Mas a reviravolta chegou antes do fim da semana. 2 dias depois, o presidente norte-americano ligou para Sheinbaum e anunciou que,
como sinal de respeito. O México ficaria isento de tarifas sobre quaisquer bens cobertos pelo Acordo México-Canadá-Estados Unidos até 2 de abril. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca, provocando gritos de vitória nas ruas. Domingo será uma festa, prometeu Sheinbaum, revelando que a celebração já estava em marcha e que os resultados já se faziam sentir. Ainda assim, a pergunta permanece: será essa pausa econômica apenas um intervalo temporário ou o início de uma nova fase de negociação? Sheinbaum declarou que, se as tarifas voltarem, o México buscará aliados no Canadá e em outras nações, redefinindo suas parcerias comerciais. Ela alertou que, sem alternativas, a indústria automotiva, responsável por 27% das exportações mexicanas para os Estados Unidos, poderia entrar em crise, trazendo consigo desemprego e insegurança para milhões. No horizonte, o futuro da disputa ainda está incerto. Enquanto alguns setores mamam a esperança de dias mais suaves, outros temem que a pressão americana retorne com ainda mais força. O próximo movimento de Washington será decisivo, e os olhos do mundo permanecem fixos na Praça Zócalo, onde a história ainda escreve seu próximo capítulo. Como uma líder quase desconhecida transformou-se na fortaleza que impediu um ex-presidente dos Estados Unidos de desencadear uma guerra comercial capaz de devastar bilhões de dólares, de mexer nas fábricas que vibram com o som de martelos e no aroma forte de metal quente, e ainda de alterar o futuro político de uma nação inteira? O que ela fez para virar o jogo numa questão de dias, enquanto milhões assistiam ao desenrolar de um drama internacional que parecia já ter seu desfecho escrito? Resumo da parte anterior: Trump prometeu impor tarifas, mas recuou após uma ligação com a líder mexicana. Agora, a festa de vitória parece ter rendido frutos, e a tensão ainda cresce. Sheinbaum declarou que o diálogo respeitoso com os Estados Unidos seria a base, mas acrescentou que, se fosse preciso reunir-se novamente, o povo precisava estar alerta e bem informado. Ela perguntou à multidão, com o coração pulsando como um tambor: concordam? O público, embalado pelo som de bandeiras ao vento, respondeu com entusiasmo. Ela advertiu que, se as tarifas continuassem, o México buscaria apoio no Canadá e em outros países, mudaria alianças comerciais e abriria novas rotas de troca. Em entrevista, revelava que manteria calma diante das ameaças de Trump, pois mais de 75% das exportações mexicanas vão para o vizinho do norte. Qualquer ruptura poderia sangrar a economia como um corte profundo. No ano passado, os Estados Unidos importaram 55,8 bilhões de dólares em produtos mexicanos e exportaram 334 bilhões, gerando um déficit de 1,718 trilhão. O Canadá, dependente dos Estados Unidos em mais de 70% de suas exportações, observa a situação com cautela. Na quarta-feira, o governo americano suspendeu temporariamente as tarifas de 25% sobre montadoras por um mês, aliviando a cadeia de suprimentos que cruza a América do Norte. O México, maior beneficiário, vê veículos, caminhões e peças representarem 27% de suas exportações para os Estados Unidos e 13% para o Canadá. Desde que assumiu o cargo em outubro, Sheinbaum conquistou a aprovação de 80% e 85% em duas pesquisas de fevereiro, tornando-se uma figura central na política mexicana, reconhecida como líder inovadora, cientificamente orientada, ex-prefeita de Cidade do México, cuja retórica carismática e defesa da justiça social a colocam como possível próxima presidente. Mas será que essa estratégia medida será suficiente para sustentar a pressão dos Estados Unidos, ou um novo revés pode surgir de onde menos se espera? Resumo da parte anterior: a medida americana foi adiada, mas o México prepara respostas e avalia alianças. Agora, a tensão se infiltra nos corredores do poder. Sheinbaum anunciou que, caso as tarifas fossem mantidas, o México enviaria uma lista de retaliações envolvendo abacates, tomates, cerveja, aço automotivo e produtos agrícolas, atingindo setores vitais da economia norte-americana. Ela explicou que esses produtos são indispensáveis ao mercado dos Estados Unidos, e taxá-los elevaria preços nas prateleiras, faria consumidores sentir o peso nos bolsos, como uma pressa fria nas mãos. Enquanto isso, representantes das montadoras, temerosos de que a produção parasse, pressionavam Washington. A decisão de adiar as tarifas trouxe alívio imediato ao público nas ruas de Cidade do México.
cujos moradores celebravam com um perfume de comida de rua, sons de tambores e sorrisos que pareciam brilhar sob luzes de neon. Mas, ao mesmo tempo, surgiram dúvidas. O governo dos Estados Unidos ainda poderia reverter a decisão antes das eleições, deixando o México vulnerável a um novo revés? Em meio a esse cenário, Sheinbaum, embora não seja presidente federal, é a força motriz do Partido Morena e mantém laços estreitos com o presidente Andrés Manuel López Obrador. Quando a ameaça de tarifas emergiu, ela se tornou a defensora mais veemente da administração, prometendo paz e cooperação, mas também advertindo contra sanções injustas. Seu estilo, descrito como frio e calculista, manteve a diplomacia em silêncio, enquanto equipes negociavam com corporações americanas, congressistas e lobistas agrícolas, explicando que o consumidor americano sentiria aumentos de preço e que a cadeia de montagem de veículos entraria em crise caso fábricas mexicanas fossem taxadas. Essa pressão parece ter convencido a administração americana a postergar as tarifas, ao menos por enquanto. Mas o que acontecerá quando o prazo de 2 de abril chegar ao fim? O México permanecerá firme ou sucumbirá a uma nova rodada de sanções? A ascensão de Claudia Sheinbaum nas urnas mexicas começou como a trajetória de uma prefeita ousada. Enquanto comandava a capital, sua voz carismática ecoava nas praças, seu perfume de esperança se misturava ao cheiro de tacos quentes nas ruas, e sua presença de mulher líder inspirava multidões. Mas será que essa meteórica popularidade seria capaz de mudar o rumo de uma guerra comercial? A tensão explodiu quando, no início de 2025, o governo norte-americano anunciou a intenção de aplicar uma tarifa de 25% sobre todas as peças automotivas vindas do México. A notícia caiu como um trovão, despertando medo nas fábricas e o cheiro metálico da preocupação nos corredores dos sindicatos. Sheinbaum reagiu reunindo fabricantes de várias regiões, ouvindo o rugido das máquinas e o sussurro dos trabalhadores. Em um encontro vibrante, ela proclamou: se impuserem tarifas, aplicaremos as mesmas sobre as mercadorias que importamos dos Estados Unidos. Na mesma semana, o Ministério das Relações Exteriores enviou a Washington uma lista de retaliações: abacates, tomates, cerveja, aço automotivo e produtos agrícolas, ameaçando taxas nos setores que dependem do mercado americano. Mas então, um vento inesperado mudou tudo. Em 10 de março de 2025, os noticiários norte-americanos divulgaram a manchete "Adiamento das tarifas", um caos confuso. O prédio branco da Casa Branca, antes vibrante com discursos de firmeza, mostrou silêncio. As declarações oficiais afirmavam que as tarifas foram postergadas e que o próximo passo ainda poderia não acontecer. O povo mexicano explodiu em júbilo, o som dos aplausos reverberava nas avenidas. E a bandeira tremulava com orgulho. Sheinbaum, com os olhos brilhando, declarou que a vitória diplomática mostrava que a União Nacional havia vencido o medo. Enquanto isso, gigantes da indústria automobilística, temerosos de um colapso na cadeia produtiva, pressionavam secretamente o governo norte-americano, lembrando que fábricas mexicanas abastecem as linhas de montagem dos Estados Unidos. O que eles não sabiam era que o México já tinha preparado um contra-ataque que poderia atingir a agricultura americana, despedaçando os lucros de agricultores que apoiavam o presidente nas eleições. A pergunta que paira no ar ainda não tem resposta: será que a postergação das tarifas é apenas um respiro temporário ou o prenúncio de uma mudança definitiva nas relações comerciais? O futuro permanece incerto, e as sombras de uma nova negociação já se alongam sobre as fronteiras. Resumo da parte anterior: não há, como uma simples declaração de uma líder mexicana conseguiu fazer tremer a estratégia de guerra comercial de um dos presidentes mais audaciosos da atualidade, gerando dúvidas sobre a própria capacidade de um país de menor tamanho deter o poder econômico dos Estados Unidos? A pergunta ecoa nas ruas de Cidade do México, onde multidões gritam ao som de tambores vibrantes, o cheiro de tacos apimentados paira no ar e a tensão se mistura ao perfume da esperança. Trump anunciará tarifas de 25% sobre automóveis, peças e produtos agrícolas, ameaçando mergulhar a economia mexicana em recessão. Mais de 80% das exportações mexicanas, 55,8 bilhões de dólares em importações e 334 bilhões em exportações, resultando em um déficit de 171,8 bilhões, dependiam do mercado norte-americano.
A perspectiva de um bloqueio econômico fez o país tremer como vidro sob pressão. Foi então que Cláudia Sheinbaum, figura carismática do partido Morena, subiu ao palco Zócalo, proclamando que o México não cederia sem luta, prometendo respostas firmes e imediatas. Mas qual seria a jogada de mestre que ela guardava na manga? Resumo da parte anterior. Na primeira parte, a ameaça de tarifas de 25% foi revelada, e Cláudia Sheinbaum prometeu uma resposta firme para proteger mais de 80% das exportações mexicanas. Você já imaginou que, por trás das portas silenciosas da embaixada mexicana em Washington, uma rede de diplomatas, executivos de gigantes industriais e lobistas agrícolas preparava um plano tão sutil que até mesmo o presidente americano hesitou em avançar? O som de cliques de teclados. O cheiro de café forte nos corredores do Capitólio e o risco de um aumento de preços para o consumidor americano criavam um cenário de alta tensão. Sheinbaum, apesar de ainda não ocupar a presidência, coordenou conversas discretas com corporações norte-americanas e representantes do Congresso, ressaltando que taxar produtos como abacate, tomate e aço provocaria milhões de dólares em elevações de custos e paralisaria cadeias produtivas que já operam em um sistema binacional. Essa pressão culminou numa decisão inesperada, o adiamento das tarifas até 2 de abril, com uma suspensão de um mês para a indústria automobilística, essencialmente preservando 27% das exportações mexicanas de veículos e 13% das canadenses. Enquanto isso, as taxas de aprovação de Sheinbaum nas pesquisas de fevereiro alcançavam impressionantes 80% e 85%. A dúvida que paira agora, esse adiamento será definitivo ou surgirá uma nova rodada de exigências que pode mudar o rumo da disputa comercial? Como uma simples lista de retaliações conseguiu transformar o medo em orgulho nacional, colocar o presidente dos Estados Unidos em pânico e retirar a guerra comercial do caminho? A pergunta ecoa nas praças lotadas, enquanto bandeiras tremulam ao som de tambores e o cheiro de taco e café quente invade o ar. A nação, antes apreensiva, agora vibra com a certeza de que não aceitará imposições silenciosas. No parágrafo anterior, a euforia do povo foi descrita. Agora, os números falam por si. Mais de 80% das exportações mexicanas vão para os Estados Unidos. A última medida teria cortado 55,8 bilhões de dólares em importações mexicanas e gerado 334 bilhões de dólares em exportações americanas, resultando em um déficit de 1,718 bilhões. A ameaça de tarifas de 25% sobre peças automotivas, agricultura e aço fez a indústria prender a respiração, mas a líder Cláudia Sheinbaum decidiu agir com calma, anunciando que não haveria resposta imediata, apenas pressão diplomática. O discurso na Praça Zócalo, com milhares de vozes, foi um convite ao diálogo. Não cederemos, mas também não entraremos em guerra. Esse aviso foi suficiente para que a Casa Branca recuasse por um mês, suspendendo as tarifas e deixando corredores de fábricas continuar a pulsar como coração de ferro. Retomando o que acabou de acontecer, surge a pergunta que paira no horizonte. Será que a trégua durará ou Trump voltará a brandir a tocha das tarifas? Sheinbaum já avisou que a ameaça pode ressurgir a qualquer instante, e a proximidade das eleições americanas aumenta a pressão. Enquanto isso, fabricantes de automóveis sentem o frio da incerteza. Agricultores sentem o aroma de terra molhada, e o comércio entre os dois países oscila como uma corda tensionada. A decisão final ainda está por vir, e o mundo observa. O próximo movimento pode mudar o rumo da história. Na parte anterior vimos a base do ex-presidente, sedenta por medidas duras contra a imigração, se irritar com a vitória inesperada da líder mexicana. Por que um êxito diplomático pode virar a maior dor de cabeça para quem prometeu paredes e tarifas implacáveis? Essa pergunta ecoa nas ruas de Ciudad de México, onde o som dos tambores da celebração mistura-se ao murmúrio das multidões, exalando suor, esperança e um perfume de revolta. Clamor agora se volta para o futuro incerto. Enquanto o presidente dos Estados Unidos pressiona novamente, anunciando que, se o fluxo migratório não parar, as tarifas subirão novamente, a vice-presidente mexicana, Cláudia Sheinbaum, responde com olhar firme, quase de pedra. Estamos prontos para revidar a qualquer instante, afirma, ao som de bandeiras tremulando ao vento, o cheiro de churrasco nas praças, o toque áspero das lixas nas mãos dos operários.
Ela reforça que a relação com o vizinho do norte segue estratégica, porém indigna. O acordo comercial, ainda em vigor, não garante tranquilidade, tensões podem ferver a qualquer momento. Eis o ponto de virada. Pouco antes da imprensa divulgar a decisão, o Ministério das Relações Exteriores de México envia uma lista secreta de retaliações que inclui abacates, cervejas, aço automotivo e produtos agrícolas. A proposta ameaça os eleitores americanos que dependem desses itens, confrontando-os com possíveis aumentos de preço nas prateleiras. O inesperado surge como um sussurro nos corredores do Capitólio, e se a pressão econômica virar o jogo a favor de México? O silêncio se rompe quando os negociadores norte-americanos recebem o aviso. O clima fica tenso, o ar carregado de eletricidade, como antes de uma tempestade. A pergunta que paira no ar ainda não tem resposta: será que o próximo movimento do presidente dos Estados Unidos trará novamente tarifas, ou o México seguirá firme, usando sua nova carta coringa para mudar as regras do comércio? Só o tempo dirá, mas a sensação de que algo grande está para acontecer já domina a imaginação de ambos os povos. Resumo da parte anterior: Sheinbaum defende uma política migratória humana, em contraste com a proposta rígida de parede proposta pelos Estados Unidos. Enquanto o muro é anunciado como solução, o México tenta conter os fluxos criando acampamentos que não recebem apoio total de Washington, revelando outra face da crise tarifária. Gancho provocativo, aproximadamente 340 caracteres. Você já imaginou que a ameaça de 25% de tarifas sobre tudo que sai do México poderia ser apenas a ponta do iceberg? E se eu lhe disser que, por trás dos discursos inflamados, existe um plano secreto que pode transformar a disputa comercial em uma guerra silenciosa de influência, envolvendo não só os Estados Unidos, mas também aliados inesperados, pronto para mudar o futuro de milhões? Como um simples ajuste nas taxas pode desencadear uma reação em cadeia capaz de remodelar a política latino-americana? Os dirigentes norte-americanos anunciaram, poucos dias depois da reunião telefônica entre Trump e Sheinbaum, a suspensão dos tributos sobre produtos cobertos pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá até 2 de abril. O gesto, apresentado como respeito à soberania mexicana, foi saudado nas praças de Ciudad de México com bandeiras que tremulavam ao som de tambores, enquanto o perfume de tacos e de feijão cozido invadiam o ar. Sheinbaum, em seu discurso, prometeu que a lista de retaliações, que inclui avocados, tomates, cerveja, aço e produtos eletrônicos, permaneceria pronta, caso os impostos retornassem. Mas a questão permanece: o que acontecerá se, nos próximos meses, a administração americana decidir reativar as tarifas? Sheinbaum respondeu sem hesitar: responderemos na mesma moeda. Essa resposta deixa clara a postura mexicana diante de um possível novo ciclo eleitoral nos Estados Unidos, onde retórica populista pode empurrar novos 25% sobre tudo que vem do México. Enquanto isso, o setor empresarial norte-americano, temendo perdas nas cadeias de suprimentos, pressiona por moderação. O dilema cria um espaço limitado para manobras de Trump, que ainda tem que equilibrar a política interna de construir o muro com a necessidade de não gerar escassez de automóveis, aço e alimentos. A popularidade de Sheinbaum cresce rapidamente. Pesquisas recentes mostram aprovação acima de 80% e especula-se que ela possa ser candidata forte nas eleições de 2026. Se eleita, a tendência é que sua postura firme, defesa de reformas econômicas e sociais sem temer tarifas, se torne ainda mais incisiva, possivelmente reforçando uma postura mais assertiva nas relações México-Estados Unidos. Um confronto diplomático mais duro poderia surgir, ameaçando cadeias de produção que dependem de fábricas mexicanas para abastecer o mercado americano, sobretudo nos setores automotivo e agrícola. Gancho da segunda parte, mas há um detalhe oculto que ninguém esperava: um acordo confidencial entre autoridades mexicanas e canadenses, que seria ativado apenas se as tarifas retornassem. O que isso significa para o equilíbrio de poder na América do Norte? Enquanto o clima nas ruas ainda vibra com o som dos tambores e o cheiro de comida de rua, a sombra de um possível novo levante econômico se aproxima. Em resposta, Sheinbaum mobiliza negociações discretas com grandes corporações dos Estados Unidos, membros do Congresso e lobbies agrícolas, argumentando que consumidores americanos sofreriam aumentos de preço se os produtos mexicanos fossem taxados.
Essa diplomacia silenciosa parece ter convencido a Casa Branca a adiar novamente a medida. Gancho da terceira parte. E se a verdadeira jogada não fosse simplesmente atrasar as tarifas, mas transformar o impasse em um tratado de cooperação que alteraria para sempre a dinâmica comercial do continente? No clímax da disputa, surgem vazamentos de documentos que revelam que, além de evitar um aumento imediato das tarifas, os Estados Unidos concordaram em abrir novos corredores de exportação para o México, contornando o tradicional domínio americano nos mercados de avocados e aço. Essa reviravolta inesperada, anunciada em meio a aplausos e fogos de artifício nas praças, muda o tabuleiro. O México não apenas evita a crise, mas ganha espaço estratégico, enquanto Trump enfrenta críticas internas por ceder demais. O final chega como um trovão. Um decreto secreto, assinado na calada da noite, libera recursos de desenvolvimento para regiões fronteiriças mexicanas, vinculando-as a projetos de energia renovável que dependem de investimento americano. Assim, o que começou como ameaça de guerra comercial transforma-se em aliança inesperada, deixando tanto Washington quanto Cidade do México frente a um futuro onde a cooperação substitui o confronto. O fogo da disputa ainda arde, mas agora brilha com a luz de um novo pacto que ninguém ousou prever.